Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do Estúdio Câmara ao vivo. E aí, como você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Hoje, terça-feira, 16 de junho. Vamos conversar sobre algo que de repente você já sentiu, porque eu já. Sabe aquele incômodo ao ouvir alguém mastigando, respirando mais forte ou clicando uma caneta repetidamente, sabe aquele barulhinho ou uma sacolinha de supermercado? Pois é, para a maioria das pessoas, esses sons passam despercebidos ou causam apenas uma pequena irritação. Mas para quem sofre de misofonia, eles podem desencadear reações intensas de estresse, ansiedade, angústia e até muita raiva. A condição ainda é pouco conhecida pelo público, mas especialistas estimam que algum grau de sensibilidade sonora possa afetar aí uma parcela significativa da população. Em muitos casos, os sintomas surgem ainda na adolescência e impactam diretamente a convivência familiar, social e profissional. O curioso é que não estamos falando de sons altos ou ensurdecedores. Muitas vezes os gatilhos são ruídos comuns do dia a dia, como o barulho da mastigação, né? Ou, de repente, alguém respirando de forma mais forte, mais intensa. A gente precisa entender por que o cérebro reage da forma com que a gente não consegue explicar, né? De repente uma irritação por conta desse barulho. Como que a gente identifica essa misofonia? Existe um tratamento para isso? E como essa condição afeta a qualidade de vida de quem vive com ela? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com os nossos profissionais que já estão no estúdio. Daqui a pouquinho vamos apresentá-los. E eu quero convidar você para participar com a gente. Você sente irritação referente a algum barulhinho do cotidiano, do dia a dia? É um barulho natural do ser humano, vamos colocar assim? Conta pra gente. Ou então tem uma experiência, né? Sabe que você tem aí essa condição, já sabe trabalhar com ela? Fala com a gente então, 19978293776, manda sua mensagem pra gente. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações, daqui a pouquinho a previsão do tempo e vamos apresentar também os nossos convidados pra gente debater sobre esse tema do nosso cotidiano. Olha, gente, a Frente Parlamentar de Acompanhamento de licitação do transporte público municipal realiza nesta terça-feira, às 15h, uma reunião para discutir o andamento da licitação que vai definir o futuro do transporte coletivo de Campinas. Participam do encontro o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, e o secretário municipal de transportes, Fernando de Caires. O objetivo é atualizar os vereadores sobre as etapas já concluídas, os próximos passos e do processo e os prazos previstos para a implantação do novo sistema. A reunião também deve abordar temas como renovação da frota, estrutura operacional das futuras concessionárias e o cronograma para início efetivo dos serviços. Será transmitido ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também pelo canal do YouTube. Bom, e antes da gente seguir com o programa, eu quero dar uma notícia bem legal para quem gosta de paisagens. A chegada deste mês de junho marca o início da temporada da florada dos ipês na cidade. Os primeiros ipês roxos e rosas já começam a colorir as ruas e praças aqui de Campinas, dando início a um espetáculo natural que se estende até novembro com outras espécies da árvore, né? Quem passa por ruas aí do Cambuí ou pelos arredores de Sousas já pode observar os primeiros exemplares floridos. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Campinas também conta com diferentes espécies. Tem ipês roxo, rosa, amarelo, branco e verde que se revezam ao longo dos meses e ajudam a transformar a paisagem urbana em diferentes épocas do ano, né? Além das árvores presentes na cidade, cerca de 15 mil mudas de ipês estão sendo cultivadas no viveiro municipal. E aí, você já encontrou algum ipê florido nas ruas de Campinas? É um bom momento, de repente, para você parar e observar. Isso também dá uma regulação emocional, é muito bom. Então, estamos na florada dos ipês, vamos prestar mais atenção e vamos contemplar um pouco mais a natureza. Gente, previsão do tempo chegando, vamos ver como é que fica o nosso tempo para hoje. Olha só, a previsão indica que hoje nós temos sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, à noite também com nuvens, não tem chuva hoje não, mínima 15, máxima 22 graus, de acordo com a previsão. Agora a gente vai seguir sem chuva,
chuva, mas com aquele frio seco, sabe? Aquele frio mais doído, assim, aquele frio que dói mais. Então se prepare para os próximos dias. Mas hoje, 15h22, vamos viver o aqui e o agora. Volta pra mim, vamos embora. Vamos falar dessa intolerância aos sons, né? Muita gente imagina alguém excessivamente irritado ou impaciente quando a gente fala que é intolerante ao som. Mas a ciência tem mostrado que a misofonia é uma condição real relacionada com uma resposta neurológica involuntária diante de determinados estímulos sonoros. Para quem convive com esse transtorno, né, sons aparentemente simples deixam de ser apenas ruídos do ambiente e passam a provocar um sofrimento, gente, um sofrimento genuíno. O resultado pode ser ansiedade, desgaste emocional, conflitos familiares e até, pasmem, isolamento social. Então a gente precisa entender melhor esse assunto, então a gente recebe aqui nos estúdios o doutor psiquiatra William Augusto Araújo. Seja muito bem-vindo, doutor, bom dia. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia para todos aí de casa. Maravilha! E para completar, né, a nossa dupla de especialistas, a gente recebe a doutora Tani Sanches, médica otorrinolaringologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Dr. William. Vamos fazer nosso melhor trabalho informando as pessoas que precisam dessa informação. Muito bem, doutor. Olha só, algo do nosso cotidiano que às vezes nós não entendemos como realmente funciona e o que a gente precisa para conviver com isso, né? Essa síndrome de sensibilidade seletiva a sons, gente, só passou a ser estudada de forma mais sistemática nos anos 2000, mas isso afeta pessoas há muito tempo. Estudos internacionais indicam que milhões de pessoas convivem com algum grau de misofonia, muitas vezes sem diagnóstico e sem compreender por que determinados sons provocam reações tão intensas. Então, doutora, para a gente começar, o que exatamente acontece com quem tem a misofonia e por que ela não pode ser confundida com uma simples irritação do dia a dia? Perfeito. Resumidamente, o nosso ouvido sempre foi conectado ao cérebro para audição. Então, desde algo que todo mundo faz, que é ouvir música, a gente tem aquelas músicas que provocam uma sensação gostosa, que você lembra do primeiro beijo, alguma coisa assim. Tem música que, né, que nem música de elevador, de sala de espera, e tem música que te incomoda. E tá tudo certo com isso, porque a gente tem um sistema límbico que é justamente para avaliar o que essas sensações provocam na gente. Mas a misofonia passa a ser um problema por dois motivos. Primeiro, porque os sons que despertam esse desconforto não são essas músicas eventuais, como eu citei no normal, e sim coisas muito do dia a dia, e as pessoas não conseguem fugir dos sons, assim como não conseguem fugir da luz do sol. Faz muito parte do dia a dia. Agora, ela passa a ser um problema também, porque, embora eu possa me irritar com uma música que eu não gosto, um batistaca, por exemplo, eu posso sair, ir embora, mas na misofonia, o incômodo é desproporcional. A irritabilidade, a raiva, às vezes a sensação de nojo, são abruptas, incontroláveis e que deixam os pacientes, primeiro, mal por terem reagido assim, com raiva, e depois, logo em seguida, quando cai a ficha dessa reação desproporcional, muitas vezes em família, vem uma culpa enorme e a pergunta: por que que eu sou assim? Por que que isso acontece comigo? Então, essa repercussão forte, intempestiva, faz com que a pessoa se sinta mal duas vezes, em contato com o som e depois que a crise passa. Então, são vários mecanismos possíveis de explicar isso e a gente vai, então, conversando com o doutor também ao longo da entrevista. Nossa, maravilha! Eu acredito, doutora, que muita gente que está assistindo o programa deva ter se identificado, né, com o tema de hoje, porque é algo que acontece de forma inconsciente. Às vezes a gente nem se dá conta, a gente já se irritou
por um barulho, de repente, de uma tampa de uma panela caindo lá na cozinha. Doutor William, do ponto de vista emocional, como é que essa condição ela pode afetar a vida de quem convive com ela? Porque imagina gerir as nossas emoções, principalmente a raiva, dentro da família, porque na maioria das vezes esses sons acontecem dentro de casa, são sons naturais, né, do ser humano vivendo, e aí quem sofre com essa condição acaba tendo um desequilíbrio. Então gostaria que o doutor falasse da questão da saúde mental referente a essa condição. Perfeito. Então, assim, é muito comum que os indivíduos ajam dessa forma e por conta, né, de ter essa resposta emocional, até acabam sendo taxados como indivíduos problemáticos, Sim. Indivíduos, enfim, que têm ali um problema maior para conviver com outra pessoa, etc. Interessante também que a maior parte dos estudos traz também que muitos, né, desses estímulos exacerbados, exagerados, eles vêm dentro dos próprios familiares, tá? Dentro ali das pessoas com quem o indivíduo que sofre da misofonia está em convivência direta. Então, como, né, você muito bem disse, a pessoa vai se isolando, ela vai, dentro desses ataques aí de irritação, ela se pergunta por que ela age dessa forma e começa a se isolar. Então, o principal sintoma aí que a gente percebe, né, o principal sintoma é a irritação e ela acaba gerando muito isolamento, né, chegando até em casos mais graves, chegar a configurar o que a gente considera como fobia social. Então, um indivíduo que, ou transtorno de ansiedade social, um indivíduo que tem ali um medo muito grande de críticas, né, de poder, talvez, vir a sofrer uma vergonha em público, né, então, o indivíduo se isola de uma forma que traz a si bastante sofrimento. E esse é o principal ponto, inclusive, que diferencia de um estímulo indesejado ao som, que todos nós temos, né? A gente tende muito a patologificar, né, todo o comportamento humano e a grande diferença é que esses indivíduos têm uma reação muito exagerada, né, muito intensa àquele som que é um som do dia a dia, né? Então, por exemplo, sons de teclado, né, que é muito comum, né, no nosso ambiente de trabalho atual, Sim. né? Outros sons também que acabam acontecendo de mastigação, sons de engolir, né, aquele barulho de boca, né, então tudo isso vai fazendo com que o indivíduo se isole, como você muito bem disse, se pergunte por que eu sou assim, né? Então, além de isolamento social, pode inclusive trazer graus aí de sintomas depressivos, né? Então, algo que é muito importante, o indivíduo se interroga por que ele é assim, né, ele mesmo acaba não tendo entendimento do que está acontecendo e quando vê, pode ser que já esteja num transtorno que a gente chama transtorno depressivo maior, já com uma miríade, uma constelação, uma série de sintomas, né, que pode vir a afetar esse indivíduo e fazendo com que, enfim, ele sinta ali uma culpa diária e uma tristeza, um humor triste de forma recorrente também. Olha só que impressionante, né? Porque é algo meio que involuntário, você acaba sentindo a raiva, mas a culpa, ela vem junto e essa culpa vai acabar pesando no dia a dia. Como a doutora trouxe pra gente, né? A misofonia é literalmente uma aversão ao som, né? O cérebro ele processa esses estímulos sonoros de alguma forma que vai desencadear uma reação e essa reação pode não ser tão boa assim. Mas o que chama a atenção é que os gatilhos normalmente são por sons que não são tão altos, né? São ruídos simples, mas repetitivos, que fazem parte da rotina aí da maioria das pessoas. Agora, doutora, misofonia costuma surgir em alguma fase específica da vida? Acontece mais com os adultos ou as crianças também sentem isso? E aí fica um pouquinho pior porque se sentirem não sabem diferenciar o que é que estão sentindo diante desse som repetitivo. Mas a pergunta é, acontece com as crianças também? Tem uma faixa etária específica, doutora? Perfeito, excelente sua pergunta. Olha só,
Para nós que sobrevivemos à pandemia da Covid-19, nós tivemos um primeiro impacto que foi o lockdown, onde todo mundo ficou trancado em casa com seus familiares. E a misofonia, apesar de ter sido descrita, como você falou, na ciência no ano 2000, ou seja, só 26 anos, ela sempre foi antiga, é só o momento que a ciência entrou. Mas o lockdown foi um outro marco que fez com que a gente entendesse o real ato de ficar trancada dentro de casa com os familiares, que estão mastigando o tempo inteiro, respirando o tempo inteiro, andando de chinelo o tempo inteiro e provocando esses gatilhos tão importantes, essa reação tão forte. Então, olha só, nós tivemos a sorte de encontrar uma família em 3 cidades do Brasil, composta por 15 pessoas com misofonia, em 3 gerações. Essa família foi bem estudada e foi publicada por nós há 10 anos atrás. Então, a idade das pessoas variava de 9 a 73 anos, né? Tinha a matriarca da família e tinha crianças ali também. E a gente viu que dessas 15 pessoas, 10 eram mulheres, já dando para a gente essa ideia de que, sim, é mais comum em mulheres do que em homens, embora possa afetar ambos os gêneros. E a idade, quando nós perguntamos a eles a idade que isso apareceu, só a matriarca começou com a misofonia aos 33 anos de idade. Todos os outros começaram entre a infância e a adolescência, que é o momento de entrada em contato com esses sons, e é onde os pais não compreendem a misofonia, não têm esse conhecimento, ele está longe de ser um conhecimento popular, e as crianças são rotuladas de chatas, frescas, antissociais e acabam vestindo uma carapuça que não era para vestir. Até que, às vezes, anos depois, procurando pela internet, já na vida adulta, é que eles encontram esse diagnóstico da misofonia ou síndrome da supersensibilidade a sons, e aí é um alívio para a enorme maioria ter uma explicação para justificar por que desde a infância ou desde a adolescência eles têm esse sofrimento. Então, é algo que realmente merece uma divulgação maior para que esse diagnóstico possa vir de uma maneira um pouco mais tranquila e as intervenções, obviamente, possam ajudar as crianças e adolescentes antes deles chegarem na fase adulta se sentindo tão rotulados assim. Faz sentido? Super faz sentido, doutora, excelente, doutor William. O que o doutor tem a completar, a pontuar sobre a fala da doutora, e aí já emendando, né, nos impactos psicológicos para esses jovens, crianças, adolescentes e adultos, né, quando sintomas aparecem? Muito bem, uma pergunta também muito interessante, porque tipicamente os adolescentes e as crianças têm dificuldade em relatar o que está trazendo sofrimento, né? Então, talvez ali, como eu disse, né, um isolamento, uma irritação maior, só que, diferentemente do adulto, né, para nós já é difícil, né, poder entender o que está acontecendo, buscar ajuda. Para o jovem é mais difícil ainda, né? Então, essa criança pode ter ali uma perda de função escolar, né, de resultados escolares, pode ter problemas comportamentais dentro da escola, né, frente ali aos colegas, né, isso pode chamar a atenção dos professores, ser entendido talvez ali como uma outra patologia, ou mesmo, como a doutora muito bem disse, né, uma frescura, uma criança que é problemática, e na verdade não, é uma criança que tem ali, né, todo um plano de fundo, né, responsável por aquele tipo de comportamento, né, e que se não for identificado, pode ser que esse indivíduo, inclusive, venha a apresentar aí transtornos mais graves ao longo do tempo. Eu sempre lembro que, segundo diz a literatura, a maior parte dos estudos, até os 18 a nossa personalidade ainda está em formação, né? Então, se a criança vive também recorrentemente
esse tipo de sofrimento, né, frente aos seus pares, frente aos familiares, professores, isso pode inclusive vir aí a trazer um transtorno de personalidade, né, que é um quadro ali muito mais grave, um quadro que traz bastante dificuldade tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Ou seja, é muito importante essa função nossa aqui, né, de informar a população, justamente para que, caso seja identificado de forma precoce, consiga ser feito também o tratamento de forma precoce, né, a orientação dos pais, orientação dos indivíduos ali nas escolas, etc., para que isso não venha a aumentar, a exacerbar ainda mais sofrimento, né, não só daquele jovem, mas de toda a família, todo mundo que está envolvido ali no cotidiano daquele indivíduo. Excelente, né? Você sabe que muitas vezes a gente acaba não entendendo o que acontece conosco, e a partir de uma conversa dessa aqui, você que está em casa, a gente acaba se identificando e descobrindo que aquela situação que a gente não entendia, ela sim existe, está tudo bem sentir e tem um tratamento para isso. Olha só que alinhamento que a gente consegue fazer em uma conversa assim, de apenas 1 hora, com especialistas falando de algo que pode acontecer com você e comigo também, porque é natural. Eu acho que a gente sentir uma irritação, mais uma irritação assim controlada. Agora, quando passa um pouco do limite, aí sim a gente pode estar passando por essa condição e aí precisa de um tratamento. E que bom que a gente pode conversar sobre isso hoje. Agora, doutora, existe uma relação entre a misofonia e outros quadros, né? Como o zumbido no ouvido, alterações auditivas, tem alguma relação com essas condições? Perfeito. Eu costumo dizer que os sintomas dificilmente vêm sozinhos. Então, é mais raro a gente encontrar uma pessoa com misofonia pura, tipo, esse é o único problema que ela tem, do que encontrar pessoas que têm a misofonia, que é a aversão a sons baixos e repetitivos, junto com hiperacusia, que é o incômodo com sons mais altos, que ela percebe mais altos ainda, e junto com o zumbido, que é um som interno das vias auditivas. Isso na parte do otorrino. E na parte do psiquiatra, é muito comum ter a misofonia junto com a ansiedade, junto com transtorno obsessivo-compulsivo, junto com depressão, segundo aquela mesma pesquisa que a gente fez da família com 15 pessoas com misofonia. Então, misofonia dificilmente vem sozinha. É um ponto para a gente olhar a pessoa como um todo. E aí, as formas de tratamento vão depender justamente do que mais está fazendo parte da misofonia, da pessoa além da misofonia. Ela está com hipersensibilidade auditiva, hiperacusia e zumbido, ou ela está com a misofonia e uma super ansiedade, depressão ou transtorno obsessivo-compulsivo, para a gente poder direcionar um tratamento mais na linha ouvido ou mais na linha comportamental. Né? Então, de qualquer jeito, para ser breve aqui, resumidamente, a gente pode indicar tratamentos para essas pessoas que sejam compostos de medicamentos, apesar de não ter medicamento para misofonia, tem medicamentos que podem ajudar zumbido, hiperacusia, ansiedade e depressão e também provocar uma melhora parcial na misofonia. E existem tipos diferentes de tratamentos de habituação ou dessensibilização da via auditiva aos sons que provocam esses disparos de irritabilidade. Muito bem, olha só, gente, agora disparos de irritabilidade com o som, isso me leva para trabalhar como acontece a reação com crianças, jovens, neurodivergentes. Doutor,
Se para uma pessoa que não tem a neurodivergência, isso já causa uma irritação extrema, você imagina aquelas pessoas que são neurodivergentes e que precisam de ter um cuidado todo específico mediante a um som exacerbado e agressivo. Agora, se tem a misofonia junto com a neurodivergência, doutor, como que fica essa relação, como que é o tratamento e qual a importância da família e do médico que acompanha trabalhar para ver se essa pessoa também não tem a misofonia, porque aí as coisas podem se alterar mais, não é? Com certeza, com certeza. E aí, o próprio, né, transtorno do espectro autista, né, os neurodivergentes, traz uma série de cuidados e de tratamentos específicos, né, e para o indivíduo que já tem ali, né, uma dificuldade em lidar com texturas, dificuldade em lidar com alterações sensitivas, por exemplo, com o calor, né, com o próprio tato, vamos dizer assim, né, além, entra, né, no caso, essa reação exacerbada, esses sons rotineiros da misofonia, ele entra como um agravante para esses indivíduos. E são indivíduos que também, por conta da própria condição, muitas vezes têm dificuldade em expressar o que estão sentindo, né? E imagine você, né, tendo ali uma reação de irritação muito grande frente a um estímulo sonoro, né? E não conseguindo detalhar, não conseguindo explicar o que está acontecendo contigo. Imagina o grau de sofrimento dessa pessoa. Né? Então, sem dúvidas, é bastante desafiador. Gente, é algo que acontece, né? E a gente precisa entender como acontece, por que acontece e como a gente faz para procurar ajuda. Produção, dá uma olhadinha no GC para mim, por gentileza, e a gente vai seguindo por aqui. E eu vou perguntar para a doutora se é comum os pacientes eles passarem anos, né, sem perceber. Por quê? Porque a gente tem aí a ciência, né, trabalhando com a misofonia a partir do ano 2000, dos anos 2000, daí a doutora já trouxe para a gente essa pesquisa muito interessante e... Então, se é a partir dos anos 2000, você imagina quantas pessoas passaram por isso sem ter a oportunidade de um diagnóstico. Ainda é assim, doutora? A partir dos anos 2000, ficou mais fácil ou as pessoas ainda não conseguem identificar isso para, a partir da identificação, buscar um médico especialista que possa dar uma orientação e, na sequência, um tratamento? Perfeito. A gente que faz pesquisa fala que a ciência é rápida, mas ela ao mesmo tempo é tão lerda perante tudo que precisaria estar muito disponível para todo mundo. A ciência ainda é um conhecimento de elite, poucas pessoas buscam isso. Mas, de qualquer jeito, sim, como o progresso sempre é esperado, hoje dá para você colocar na internet, fazer pesquisas, meu sintoma é assim, assim, assado, e chegar lá. Mas muita gente ainda sofre calado, até porque o sofrimento, a fonte de sofrimento vem principalmente dos pais, e a criança não tem essa noção. Então eu falo que você é fresca, você é ranzinza, você é antissocial, mas você não consegue fazer uma refeição com a gente, sai batendo a porta e vai e se tranca no quarto, quer ficar só lá dentro, fica de fone o dia inteiro, né? Então tudo isso eu vejo que é uma roupa, um fardo que a criança vai vestindo sem ter a menor noção, como algo natural, para só depois ela descobrir que isso é um diagnóstico. E isso realmente pode ser muito aliviador para algumas pessoas. Agora, sim, a partir do momento que você tem um nome de uma síndrome, você tem um diagnóstico, você pode dar conforto. Só de falar, ufa, tem um grupo que nem eu não sou a única pessoa, eu posso mostrar isso para os meus pais, ou para os meus professores, ou para os meus colegas de trabalho, e mostrar que eu não sou um ET como eu sempre me senti. Eu pertenço a um grupo.
né? E isso é a parte que alivia. Agora, a obrigação da ciência é, sempre que descobre um problema, quais são as soluções possíveis, né? Então, sim, ainda é muito traumático para muitas pessoas conviver um tempo longo com os sintomas antes do diagnóstico. E mesmo após o diagnóstico, ainda é complexo, porque são pouquíssimos profissionais que têm esse conhecimento, esse domínio do que fazer com os pacientes. Excelente, doutor, por favor. Eu queria só acrescentar, né, porque a gente fala muito do sofrimento hoje em dia, né, e muitas vezes é tido como uma fragilidade você falar que está em sofrimento, né, e eu digo sempre para os meus pacientes que, na verdade, se você identifica o sofrimento e abre o jogo com o sofrimento, esse é o primeiro caminho para conseguir um tratamento, né, para conseguir livrar-se disso que está te afligindo, né? Então, é só um comentário da importância, tá, pessoal, de que mostrar-se frágil, na verdade, é uma grande fortaleza e não uma fragilidade. Uau, gente, é verdade. A gente precisa entender que nós somos seres que se comunicam. E a gente precisa comunicar. Às vezes, falar o que a gente está sentindo vai nos trazer uma sensação de vulnerabilidade. Por quê? Porque fomos criados de uma forma, principalmente o pessoal da minha geração, né? Agora a geração Z já está mais, assim, diferenciada, né? Tem algumas coisas da geração Z que eu estou curtindo, viu? A gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente não precisa se mostrar ali, né? Intocável, uma pessoa super 10 e forte, inteligentíssimo o tempo todo. Não! Se você, de repente, mostra a sua vulnerabilidade, mostra que você não está se sentindo bem com alguma situação, é a partir daí, como o doutor disse, que as coisas começam a se ajustar, né? Então, é preciso falar. E está tudo bem você se irritar com algum som. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu me irrito também, mas é aquela irritabilidade mais tranquila, ainda não preciso, eu acho que ainda não estou naquela fase de procurar aí uma orientação médica, mas eu vou te falar, aquela sacolinha, gente, aquele pacotinho do lanche que faz assim, gente, é impressionante. E nas redes sociais tem alguns vídeos com sons, né, principalmente as pessoas batendo unhas assim, e ó, esse barulhinho assim, e isso acaba incomodando muitas pessoas que estão ali rolando esse feed. Então, toma cuidado, né? Porque às vezes a gente escuta assim, são exagerados, intolerantes, mal-humorados, e a gente precisa entender se estamos dentro do limite ou já estamos passando aí e precisando de uma ajuda. Agora, além do tratamento profissional, quais ajudas o que ajuda o paciente a, de repente, equilibrar, ter mais tranquilidade com esses gatilhos sonoros? Não que eles não vão aparecer, porque não tem como, mas a gente precisa equilibrar esses gatilhos. Então, doutor, vamos com o doutor para nos orientar de que forma a gente pode nos ajudar a, de repente, ter aí um equilíbrio, né? Se não estamos ainda podendo ter um diagnóstico. Tá. Nesse caso, eu diria que o primeiro passo é entender que isso está acontecendo, primeiro passo, para que você faça mudanças comportamentais para tal. Como a doutora muito bem disse, talvez conversar com as pessoas próximas, olha, eu tenho um estímulo muito maior do que o das outras pessoas têm frente a determinados sons, então se eu me ausentar ali durante algum momento, entenda que não é nada pessoal, se eu por acaso agir de forma mais impulsiva, de forma mais irritada, entenda também que isso não é algo pessoal contigo. Perfeito. Tá? Na verdade é uma reação que é involuntária da minha parte, que eu estou buscando melhorar, que eu estou buscando lidar com isso, né? Então, né, logicamente, o ideal seria, né, enfim, ter acesso a um tratamento, né? E aí a doutora pode até me auxiliar nisso. A gente tem aí a terapia cognitivo-comportamental como, né, a principal via de tratamento, tá?
em que o que é feito nessa terapia é justamente, né, no caso, sendo orientado por um profissional, justamente fazer com que o indivíduo consiga não tirar esse estímulo, porque é algo que faz parte do indivíduo, mas como ele vai lidar com aquele tipo de alteração que está vindo nele, aquela alteração muito de sobressalto, né, muito intensa, muito rápida, né, como que o indivíduo vai lidar com aquilo, como que ele vai continuar funcionando em sociedade, ainda que ele tenha esse tipo de sintoma. Muito bem. Agora, eu pergunto para a doutora, quais os profissionais, doutora, que costumam participar dessa avaliação? Precisa ser multidisciplinar? De repente, eu sinto que estou precisando buscar uma orientação médica. Eu procuro qual profissional? Qual é o primeiro passo? Perfeito. Eu sou suspeita porque como é um problema as pessoas associam um problema de via auditiva, o otorrino acho que é muito procurado, tá? E o psiquiatra também. Então, o que eu acho que é o ideal? Se parar no otorrino, fazer uma avaliação das outras questões que costumam vir junto com a misofonia, hiperacusia e zumbido. Fazer um teste de audição para ver se tem ou não perda de audição, para ver se tem ou não o zumbido e fazer um teste de tolerância a sons, que é feito de uma maneira a aumentar o volume dos sons gradativamente até o primeiro volume que provoca desconforto. Então, isso dá para a gente uma noção geral de como está a via auditiva daquela criança, adolescente, adulto ou idoso, tá? E, em paralelo, essa avaliação comportamental das repercussões que isso provoca na vida da pessoa. Você comentou de neurodivergência, né? Sim. Para o autista, por exemplo, é muito mais comum ter hiperacusia, que sons incomodam porque são altos para ele, mas quando o som abaixa, ele reage muito bem. É diferente da misofonia, que o som já é baixo, abaixar o que é baixo não faz o menor efeito e o som precisa sumir ou a pessoa precisa ir embora para ficar bem. Uma pessoa que tem déficit de atenção, tudo dentro da neurodivergência, já tem uma dificuldade, por exemplo, de estudar para concurso. A dificuldade é de manter o foco. Então, sons do dia a dia são um motivo a mais para tirar o foco dessa pessoa. Então, esses diagnósticos neurológicos, psiquiátricos, são absolutamente importantes também, além do paralelo com a via auditiva, para que a gente possa direcionar o tratamento para maior demanda, não só no foco de misofonia, como eu venho falando, e sim no todo que a pessoa apresenta e que possa ser melhorado por tabela. Excelente, okay? Né? Nós precisamos, né? Precisamos porque a reação das pessoas que têm essa condição, ela pode ser exacerbada e é algo que, de repente, você nem sabe o porquê que você está tendo essa reação, você só sente raiva, né, doutor? Raiva, vontade de explodir, vontade de brigar com o outro, mas o outro não tem culpa, deixou uma tampa de panela cair, pegou uma sacolinha, chegou do mercado, tá tirando os produtos, vai fazer um barulho, né? Tá tomando água, de repente engoliu ali um pouquinho mais rápido, fez um barulho também, tá mastigando, comendo um torresmo, como é que você não vai fazer barulho, né? Não tem como. Mas também a pessoa que sofre da condição, ela vai se irritar, porque não tem como, ela está diante de uma condição. Então a gente precisa entender os dois lados e tentar equilibrar, doutor William. Com certeza. A grande dificuldade da nossa atualidade, né? Equilíbrio, não é? Com certeza. Muito bem. 8h47, produção me avisando aqui, nós temos algumas perguntas. Vamos lá, então, direcionando as perguntas para os nossos profissionais. A gente está falando de misofonia, né? É uma condição que pode afetar aí muitas pessoas. Achei interessante que a doutora trouxe, né? Mulheres, né? A maioria, de acordo com a pesquisa, a maioria mulheres. Por quê, doutora? Tem algum
algo científico que traz essa ideia de que nós mulheres, mais essa também, né? Nós mulheres aí com uma maioria em ter a condição de misofonia, doutora? Me chamou a atenção esse dado. Olha, por enquanto, nada que possa diferenciar, até porque a parte hormonal vem mais na adolescência e a infância também já é geradora de misofonia mais em crianças do sexo feminino, né, do gênero feminino. Mas, de qualquer jeito, essa hiperconectividade cerebral entre a via auditiva, né, o córtex, a região que percebe os sons, e o zoom, a via, o reflexo com o sistema límbico e o reflexo com o córtex pré-frontal faz uma roda tão rápido de deflagrar o incômodo e de deflagrar um foco naquele som, que isso a gente vê mais tipicamente na ansiedade, e a ansiedade é algo mais comum em mulheres do que em homens, segundo algumas pesquisas. Então, pode ter alguma coisa a ver com o funcionamento do cérebro feminino, mas não necessariamente com a peculiaridade da via auditiva dentro, em qualquer gênero. A via auditiva parece semelhante, mas a estruturação, a interconectividade cerebral entre a audição e outras áreas não auditivas parece ser muito mais reflexa em mulheres. Muito bem. E algo também, né, que eu queria acrescentar, que é muito parecido com os sintomas ali de uma crise de pânico, de um ataque de pânico. Inclusive, né, doutora, a gente acredita que tem até uma relação ali, né, desse deflagrar de estímulos muito forte ali do sistema límbico, que é o nosso cérebro mais primitivo, nosso cérebro que está ali mais ligado às reações ali de fuga, né, de alerta, né? Então são sintomas ali de coração batendo rápido, né, de palpitação, de sudorese, de suor muito aumentado, né, de incômodo muito grande, além, claro, da própria irritabilidade. Então a gente até interroga se tem ali circuitos que andam em relação, que andam associados, né, junto com esses outros transtornos de ansiedade, e talvez isso até explique do ponto de vista científico por que existe essa condição comórbida, né, que acontece junto de outras doenças, tão comumente os transtornos de ansiedade. Então talvez tenha essa explicação do ponto de vista neurobiológico também. Muito bem. 8h51, vamos lá então, colocando na tela as perguntas dos nossos telespectadores, aos nossos doutores aqui. Luciana Teixeira, Nova Campinas. Quem tem misofonia ouve o som mais alto, olha aí, ó, ou o cérebro reage diferente do barulho. A atenção realmente fica naquele sonzinho, né, doutora? É isso aí, o som que é nesse volume, chega nesse volume. A reação é que é desproporcional a esse volume. Muito bem, né? A reação, um barulhinho de nada, você fica com uma vontade de sair correndo, né? Precisa cuidar, gente. Que bom que a gente pode entender, né? Que precisamos de cuidado e que isso é uma condição que pode atingir aí pessoas normais. Nós somos pessoas normais, somos seres humanos, a gente pode sentir. E se a gente sente a condição, a gente tem também tratamento para isso. Vamos lá, 8h52. Bora com mais uma perguntinha pra gente, por favor, produção. Camila Barbosa, do Taquaral. Eu trabalho em escritório e o som do teclado me irrita, eu dou risada, porque se você for na redação, Camila do céu, você vai sair correndo e assim, né? Como explicar isso para as pessoas sem parecer chata? Gente, como é que faz com o som do teclado, doutor? Difícil, viu? Não Difícil. tem como, não é? Porque assim, como a gente comentou, né? O sintoma, ele todos nós vamos ter ali algum grau de uma sensação aumentada. Só que para aquele indivíduo, ele é mais difícil. É mais difícil, né? isso. Então, eu diria que talvez a chave... É uma ideia, mas talvez a chave seja explicar de uma forma mais calma, né, de que se trata. Também não ali no ímpeto, né? Você está ali angustiado, né, tendo já tá uma nervoso, crise, já tá irritado, e aí, né? olha, fica aí que isso me incomoda. Para de teclar que tá me incomodando, não tem como. Isso, né, não vai ser muito bem visto. Então eu diria que primeiro, né, respirar fundo, tentar se acalmar para tentar ter uma conversa de um ponto de vista
né, mais regular, mais estável, talvez a pessoa entenda isso de uma forma mais adequada. É o que nós falávamos agora há pouco, comunicar, né? Falar o que você está sentindo, falar que você não está se sentindo agradável com aquele som, que aquilo está te incomodando, e de repente botar um fone, né? Colocar algo que te agrade e já providenciar a busca de um apoio profissional, que de repente pode ser algo que inicia aí um tratamento para melhorar essa condição. Vamos lá, 8h53, a gente vai até as 9 da manhã, a gente agradece você aí que está do outro lado, acompanhando a nossa programação. Estamos falando de misofonia. Pode colocar na tela, produção, mais uma perguntinha para a gente, por favor? Aline Costa da Vila Nova. Quando estou cansada, os sons parecem piores. O estresse pode aumentar a misofonia? Olha que interessante. É isso, doutora? É isso mesmo, Aline. De fato, quando a gente está cansada fisicamente ou mentalmente, até o calo no pé parece que cresceu, né? A gente tem essa percepção. Realmente o nosso incômodo aumenta. Mas tem uma coisa que acho que todo mundo pode fazer com misofonia ou no estresse, com qualquer outra coisa, que é bem documentado para melhora, que é a respiração quadrada. Tá? Então, você inspira 3 segundos, contando até 3, sustenta o ar cheio, o pulmão cheio de ar, 3 segundos, solta em 3 segundos e sustenta sem ar 3 segundos. Essa é a fase que as pessoas mais têm dificuldade. Acabou de respirar, sustentar sem respirar, porque já quer, pela ansiedade, já quer inspirar logo. Então, se obrigar a fazer o quadrado, pode melhorar esse estresse e pode automaticamente melhorar o seu desconforto com sons. É como se fosse tirar você da crise de uma maneira mais rápida. Fica a minha sugestão para você. Ótima sugestão, tá vendo só? A gente vai aprendendo e é importante quando a gente fala de respirar, porque a gente respira no automático e nem percebe que está respirando, só vai perceber quando a gente tem a necessidade de respirar, né, doutor? Com certeza, e vira uma bola de neve, porque se você já está ansioso e respira menos, isso faz com que você fique mais ansioso. Sim. Né? Então fica ainda mais difícil. E esse exercício muito interessante, ele fala assim, olha, eu que vou botar ordem na casa. Né? Então você, de forma racional, né, faz com que a sua frequência respiratória, a velocidade, o ritmo da respiração seja acalmado. Então você dá fim àquele ciclo que não seria finalizado se não tivesse uma ação racional frente àquilo ali que está incomodando. Grande dica para a vida, respire com consciência, é isso. 8h56, a última perguntinha, a gente já vai para as considerações finais. Vamos lá então, pode colocar a última na tela por gentileza, produção, vamos ver quem está com a gente. Diego Moreira do Flamboyant. Tem gente que ouve que é frescura, né, desde criança. Isso pode atrasar a busca por ajuda? Pois é, se não identifica se é frescura, não tem como buscar ajuda. Doutora, vamos falar sobre isso. É isso mesmo, eu tinha um folder que era assim, misofonia, isso não é frescura, porque é uma queixa muito importante que as pessoas trazem dos pais, do que elas ouviram dos pais desde sempre. E lembra, a criança não tem uma condição de julgamento, de análise crítica, como um adulto tem. Então, é o que eu falo que é vestir uma roupa que é um fardo pesado demais, que a criança automatiza e leva para a vida. Tá? Então, desassociar a pessoa com misofonia de fresca, ranzinza, chata, como acho que a Camila falou, a antissocial, gente, não é nada disso, é uma via auditiva e uma reação neurológica muito mais abruptas do que de outras pessoas. Tem base para justificar isso. Não é chatice, nem é frescura. E uma outra coisa que pode ajudar também, além da respiração quadrada que me veio aqui, é uma troca sensorial. Como a via auditiva é o calcanhar de Aquiles da pessoa com misofonia, trocar isso por algo tátil
pode ajudar também a diminuir o desconforto, lembrando que não é frescura, né? Então, ter uma pedrinha no bolso, por exemplo, que você possa apertar, possa sentir a rugosidade, ou mexer com temperatura, uma pedrinha de gelo que você ponha na sua mão, você desfoca do desconforto auditivo, foca numa escolha sensorial tátil, também tudo para deixar as pessoas mais confortáveis. Confortável demais eu ouvir vocês falarem, nos ensinarem, nos explicarem que sim, né, é uma condição, que sim, tem tratamento e que a gente pode conviver melhor com essa condição e também com as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, 8h58, só tenho a agradecer demais, a doutora tem um compromisso agora às 9 horas, senão a gente esticava mais um pouco, mas olha, doutora, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo e pelas orientações que a doutora nos passou aqui, que eu acredito que seja de grande valia para muita gente que está acompanhando, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Rúbia, doutor William, TV Câmara, foi um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Doutor William, muito obrigada pela sua participação, também por compartilhar conosco seu conhecimento e por nos orientar que essa condição causa sim um impacto na nossa saúde mental, mas que nós podemos sim tomar as rédeas, né, da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio. É só a gente buscar orientação para que a gente possa viver um pouquinho com mais qualidade de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigado, Rúbia. E é sim, vamos juntos, né, nessa tarefa de orientar e de fazer com que as pessoas busquem ajuda, porque assim elas podem melhorar a qualidade de vida. Muito bem. E a gente agradece você que está aí do outro lado. Hoje nós conversamos sobre misofonia, uma condição que transforma sons aparentemente comuns em grandes desafios para muitas pessoas. Mais do que um simples incômodo, estamos falando de uma alteração que pode afetar relacionamentos, rotinas e saúde mental, mas que pode ser controlada com um diagnóstico adequado e acompanhamento profissional e também com um pouquinho de equilíbrio, respiração, você se voltar para o aqui e para o agora. Agradecendo mais uma vez os nossos convidados, a você que esteve conosco e quero convidar você para continuar com a gente aqui na TV Câmara Campinas. A Ira está chegando aí, trazendo informações atualizadas. Nós também temos o Câmara Notícia, com informações do Legislativo e da nossa metrópole. Lembrando que amanhã nós voltamos com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara e vamos discutir um tema que gera conflitos silenciosos dentro de muitas famílias, mais uma vez, né? Vamos falar dos irmãos. Até que ponto irmãos têm obrigação de ajudar quando um filho rebelde ou um familiar com problemáticos, sabe? Passa a concentrar preocupações, conflitos e responsabilidades dentro de casa. Existe um limite entre o apoio necessário e o sacrifício da própria vida? Quando o desejo de ajudar se transforma em culpa, cobrança e sobrecarga emocional? E aí, a gente faz o quê? Amanhã a gente vai refletir sobre os limites da responsabilidade familiar e sobre como encontrar equilíbrio entre o cuidado com o outro e a preservação da própria saúde emocional. A gente fala amanhã sobre filhos rebeldes, né? Sempre a família se envolve e uma pessoa específica, ela fica ali tentando cuidar de tudo, de todos e dar a solução e a sustentação. E aí, como é que faz quando tem uma pessoa em casa que precisa de um apoio a mais por ser considerado, entre aspas, o filho rebelde? A gente precisa conversar sobre isso. E é amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui no Estúdio Câmara. Uma ótima terça-feira para você. Se cuide, lembra de respirar, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.